O CESP anulou a questão da PGE Paraná sobre medicamentos, aquela sobre o tema de repercussão geral 1234. Eu já tinha falado aqui no canal sobre essa questão com vocês e falei, olha, isso aí tá esquisito, tá abrindo margem para pedido de anulação e foi o que aconteceu. A gente vai entender isso aqui nesse vídeo. Vamos lá. Galera, antes de mais nada, lembrem de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no canal se vocês não estiverem inscritos e de clicar no sininho para ativar as notificações para vocês saberem sempre que a gente postar conteúdo novo por aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Na prova da PGE Paraná, o CESP já cobrou o tema de repercussão geral 1234, que é aquele tema novo sobre fornecimento de medicamentos, com foco, principalmente nos medicamentos não incorporados no SUS, aqueles medicamentos que não estão previstos nas listas de fornecimento do SUS. O tema 1234 foi um tema em que foi estabelecido um fluxo para o fornecimento, e o tema de repercussão geral número 6, que foi julgado na mesma época, foi um tema que estabeleceu os requisitos para que o poder público possa ser compelido judicialmente a fornecer medicamento não incorporado no SUS. Essa questão do CESP cobrou o tema de repercussão geral 1234. O que foi que esse tema fez, principalmente? Ele estabeleceu qual é o ente federativo responsável pelo fornecimento de medicamento não incorporado no SUS. E aí, em determinadas situações, o ente responsável é a União, em outras situações, o ente responsável é o Estado. E quais situações são essas? Depende do valor anual do tratamento. Se for um tratamento de valor anual igual ou superior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é da União e a competência jurisdicional é da Justiça Federal. Se for um tratamento de valor anual inferior a 210 salários mínimos, a responsabilidade é dos estados e a competência para julgar vai ser da Justiça Estadual. E tem um detalhe. Quando a responsabilidade é do Estado, a União tem que realizar um ressarcimento. Esse ressarcimento só vai ser realizado se o valor anual do tratamento for superior a 7 salários mínimos. Então, quando é o Estado que fornece e o tratamento é de valor superior a 7 salários mínimos e inferior a 210 salários mínimos, porque se for igual ou superior a 210, a responsabilidade é da União. Então, quando o tratamento é de valor superior a 7 salários mínimos e inferior a 210, o Estado fornece, mas nessa faixa de valor existe um ressarcimento da União de 65% desse valor, dessa faixa de valor. Quando o tratamento é de valor igual ou inferior a 7 salários mínimos, continua sendo do Estado a responsabilidade, só que sem o ressarcimento pela União. Beleza? Foi isso que estabeleceu o STF, um tema de repercussão geral número 1234. Bom, vamos dar uma olhadinha na questão para a gente relembrar e depois eu vou falar qual foi o problema dessa questão, tá? Essa questão, pessoal, foi daquele estilo de a banca traz várias assertivas e o candidato tem que falar quais assertivas estão corretas e quais estão erradas. Foi isso. Então a gente teve 3 assertivas, tá? Eu vou pular a primeira assertiva porque essa primeira assertiva é a assertiva problemática. Eu quero deixar para o final. A gente vai ver então primeiro a assertiva 2 e a assertiva 3, tá? A assertiva 2 fala o seguinte, ó. Deixa eu jogar na tela aí para vocês. Acho que fica melhor a visualização e eu posso riscar aqui, usar a caneta e tal, para vocês conseguirem acompanhar melhor comigo, beleza? Vamos lá então. Essa assertiva fala o seguinte, olha só, ela não fala do tema de repercussão geral número 1234, tá? Ela fala do tema 500, que é aquele tema de medicamento não registrado na Anvisa, tá? E a assertiva diz o seguinte, em regra, a ausência de registro de medicamento na Anvisa impede o seu fornecimento por decisão judicial, sendo possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário em caso de da demora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido, o pedido de registro, quando houver o pedido, ou melhor, quando houver cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, quando houver um pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos, que são aqueles medicamentos para doenças raras e ultra-raras, Então, quando o medicamento for órfão, não precisa ter pedido de registro no Brasil, não precisa nem ter o registro, para que seja concedido judicialmente o medicamento. E 2,
o registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Essa assertiva dá a entender o quê? Que basta esses requisitos para que um medicamento sem registro na Anvisa seja fornecido por decisão judicial. Está errado, né? Então essa assertiva está errada e a banca, o CESP, desde sempre considerou ela errada. Não teve nenhum problema nessa assertiva aí. Daí a gente segue para a terceira assertiva, que fala o seguinte. Ela trata do tema de repercussão geral 1234, tá? Ela fala assim, ó. No caso de cumulação de pedidos para o fornecimento de medicamentos, para fins de competência, será considerado o valor de todos os medicamentos incorporados ou não nos normativos do SUS, independentemente da existência de cumulação alternativa ou de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou entregar coisa. Tá errado, porque para fins de... quando tem acumulação de pedidos, para fins de definir a competência, a gente vai considerar apenas os medicamentos não incorporados. Foi isso que o STF estabeleceu no tema de repercussão geral 1234. Tá? Eu vou até colocar aqui, eu trouxe os trechos da tese desse julgamento que são importantes para a gente resolver a questão. Olha só, aqui é aquele trecho que define a competência, né, do qual é o ente federado competente para fornecer o medicamento. Eu já expliquei no começo do vídeo, mas vamos rever aqui. Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política do SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos. Beleza? Aí, seguindo, um outro trecho da tese fala o seguinte: as ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados que se inserirem na competência da Justiça Federal serão custeadas integralmente pela União. Seguindo, as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos estados e municípios, serão ressarcidas pela União. E qual é esse ressarcimento? É esse aqui, ó. O ressarcimento, descrito no item 3.3, ocorrerá no percentual de 65% dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Beleza? Então, quando o valor da causa é de 7 ou menos salários mínimos, não tem ressarcimento da União, tá? Seguindo, no caso de cumulação de pedidos, para fins de competência será considerado apenas o valor dos medicamentos não incorporados, que deverão ser somados independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, de pagar ou de entregar coisa certa. Beleza? Então esses são os trechos da tese de repercussão geral do tema 1234 que são importantes para a gente resolver essa questão aqui. Tá? Agora a gente volta para o item 1. Né? O item 3 eu já expliquei, né? Aquela questão da acumulação de pedidos, a gente viu que está respondido aqui na tese de repercussão geral, e agora a gente volta para o item 1, e foi no item 1 que a gente teve problema nessa questão. Tá? Vocês vão entender o motivo, eu já expliquei no outro vídeo, vou pedir até para o Jackson, para o Eric, colocarem o link aqui do vídeo para vocês. Se vocês não viram ainda o primeiro vídeo sobre essa questão, vão lá ver porque vale a pena. Se vocês não viram nenhum vídeo meu aqui no canal sobre o tema 1234, façam uma busca, tá? Se o Jackson ou o Eric puderem colocar aí o link também aqui neste vídeo para a galera acessar, já coloquem, porque daí vocês vão lá, vão entender tudo sobre esse julgamento, é muito importante para a prova, tá? Bom, seguindo aqui, o item 1 dessa questão fala isso aqui, ó. Vou jogar na tela aí para vocês. Ele fala o seguinte: demandas judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão na Justiça Estadual se o custo anual unitário dos medicamentos ficar entre 7 e 210 salários mínimos. E a União deverá ressarcir 65% das despesas decorrentes de eventuais condenações dos estados e dos municípios. Bom, a informação que está nessa assertiva está errada? Ela não está exatamente errada, tá?
Só que ela é problemática, a assertiva ficou mal redigida. Por quê? Porque ela fala que é da competência da Justiça Estadual as demandas de valor entre 7 e 210 salários mínimos. Dando a entender que demandas de valor de 7 salários mínimos para baixo não ficaria na competência da Justiça Estadual, porque não seria de atribuição dos estados o fornecimento do medicamento. E a gente viu que está errado isso, né? Esse pensamento. Por quê? O STF definiu no tema 1234 que abaixo de 210 salários mínimos é sempre responsabilidade dos estados e sempre competência da Justiça Estadual. Então essa assertiva ficou incompleta e acabou dando a entender, ou podendo dar a entender, ou pelo menos abriu margem para essa conclusão, que se a demanda for de valor igual ou inferior a 7 salários mínimos, não seria de competência da Justiça Estadual e não seria de responsabilidade dos estados. E isso está errado. Esse foi o maior problema dessa questão aí, beleza? E também um outro problema, que é um problema um pouco menor, né, um problema relacionado com interpretação do texto, foi o seguinte. Ela falou aqui, ó, ela não deixou clara a assertiva se esse entre 7 e 210 salários mínimos seria entre 7 e 210 inclusive, tá? Ou seja, se o 7 e se o 210 estariam dentro desse intervalo aí ou não. Porque se for simplesmente, se não for inclusive, o 7 e o 210 estão fora, né? Teria que ser acima de 7 e abaixo de 210, que é o correto para fins de ressarcimento da União nos termos do tema 1234. Só que a questão não deixou claro se era inclusive ou não, né? E também é um detalhe que abre margem para questionamento, deixa o candidato em dúvida. Então, mesmo o candidato que conhece muito esse julgamento acaba ficando em dúvida por conta da forma como a questão foi redigida. Mas o maior problema nessa questão é que ela fala que é de competência da Justiça Estadual se for entre 7 e 210 salários mínimos, fazendo parecer que se for de 7 salários para baixo, não seria competência da Justiça Estadual e não seria responsabilidade dos estados, tá? Então, o que foi que aconteceu? Inicialmente, o CESP considerou essa assertiva como correta, que foi até o que eu tinha antecipado no primeiro vídeo sobre essa questão dessa prova aqui, né? O primeiro vídeo em que eu comentei essa questão de prova. E aí o gabarito oficial do CESP foi o que dizia que estava correta apenas o item 1, que era a letra B. Foi esse o gabarito preliminar oficial, letra B. Apenas o item 1 está certo. Aí o pessoal recorreu e tudo mais, e o CESP, há poucos dias, publicou falando que a questão está anulada. Então essa questão aqui, que a gente já tinha antecipado que era problemática, foi anulada, tá? Por quê? Por conta da forma como ficou redigido o item 1, que a gente acabou de ver aqui, sobre a competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal nas ações de medicamentos não incorporados. Beleza? Então é isso, eu queria comentar essa questão novamente e a anulação dela, para vocês verem como que as bancas às vezes dão uma mancada na forma como redigem as assertivas das questões. O examinador sabe o tema, evidentemente, mas por algum motivo não percebe que aquela questão não foi muito bem redigida, e aí lá na frente ele acaba tendo que anular, né? Bom, é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Lembrem de deixar o like aqui pra gente, de se inscrever no canal, de ativar as notificações clicando no sininho aí, para saber sempre que a gente postar conteúdo novo aqui. Beleza? É isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência, pela confiança e contem sempre com a gente. Até o próximo vídeo.